Marcos. Bom, eu Bom, estava conversando aqui com o pessoal, estou vendo quem tem mais alguém aqui para abrir a janela, que a gente tirar uma foto inicial aqui. Carolina, Larissa, o Romildo está aqui, ó. Acho que é seu orientando, né, Mar? é sim, o Romildo é. Porque assim, esse horário, Túlio, as pessoas vão chegando, porque é esse horário depois do almoço. Olá, Romildo, seja bem-vindo. Olá, Romildo. Olá, Alessandra, Jean, Lilian, Virgínia, Virginia, Shirlene, é isso. isso? É, tem um pessoal ainda que está aqui que não consegue abrir câmera, Ah, mas, tá. mas eu estou falando, Túlio, que no próximo semestre estou Ah, pensando seriamente em fazer os encontros à noite. Inclusive, foi uma discussão que a gente teve lá no Proped, porque as prefeituras não têm autorizado os nossos alunos nem fazer disciplina, não têm liberado, nem fazer disciplina e nem participar do grupo. E aí fica complicado, porque, por exemplo, os alunos trabalhadores, essa hora agora, é muita gente está complicado, entrando tem em que sala falar de disso. aula, É verdade. né? Então, É. a gente vai organizar um cronograma para no próximo semestre a gente fazer um encontro presencial a cada 3 meses, alguma coisa assim, e tentar ver se a gente consegue fazer nesse horário noturno, sabe? Que aí eu acho que fica mais fácil para os alunos participarem. Acho. Muitos não participam porque não conseguem. Bom, Túlio, a gente está gravando, tá? Aí depois a gente coloca esse vídeo no canal do EduCiber lá no YouTube. Eu posso também disponibilizar para você colocar no canal do seu Ah, grupo, ótimo. não tem Legal. problema nenhum. Ah, Conhecimento a gente compartilha. com certeza. Eu Aprendi com o conheço. Nelson Preto. É Então, maravilhoso. eu acho que a gente pode começar. A gente geralmente termina às 16, Túlio, porque quando Ah, chega às 16 o povo começa a correr, porque é. uns fazem disciplina às 16 horas, tem pessoas que têm esse horário da disciplina à tarde, outros vão para a escola. Então, a gente geralmente se encontra das 14 às 16. Ótimo. Geralmente é nesse horário, tá? Quem está aqui chegando aqui agora hoje já vai compreendendo mais ou menos como é que funciona, tá? Então, você preparou alguma coisa, Túlio? Eu tenho um slidezinho para apresentar, tá em PDF, mas eu acho que eu tenho que ser Eu apresentador vou aqui. colocar você como apresentador, e aí quem for chegando aí vai. Eu Isso. compartilhei o texto de novo, porque assim ficou muito em cima, porque eu fiquei. É Amped, depois da Amped, né? A gente vai colocar as coisas em dia. É uma Então, correria. eu lembrei, falei com a Larissa, cadê o texto? Aí eu fiz aquela confusão toda, e assina aquele relatório 1000 vezes. Deu Nossa, certo o relatório? Deu certo. olha, Túlio, sabe que o erro foi completamente meu, tá? Porque a minha licença ela estava de 1º de março a Hum, 31 de outubro, de agosto, e eu estava cismando com 3 de março. Até você colocou 3 de março. E aí eu sim. editei, aí voltou de novo, eu não conseguia entender o que, que era, porque eu tinha que seguir o diário oficial. Embora eu tenha Ah, tá. começado oficialmente dia 3, porque dia 1º era um sábado, eu Sim, coloquei dia 3, não podia, você tem que seguir o diário oficial. Eu entendi. espero que agora não volte mais. Mas deu para Então, editar. seja bem-vindo. Então, Obrigado. Jean, Alê, Virgínia, Shirlene, acertei. Quem tiver por aí, quiser anotar alguma coisa, todo mundo tem direito à voz, tá? Túlio, é Deixa eu ver contigo. aqui, deixa eu ver onde é que está minha janelinha. Se quiser pedir a Alexandra para ela te ajudar a compartilhar, Ah, seria legal, né? Eu você vou que fazer o sabe. seguinte, eu vou mandar a apresentação para ela, então. Peraí, pelo WhatsApp. Quem puder Isso, tirar pode foto mandar para o também. WhatsApp. Vou mandar, Alessandra. Deixa eu ver aqui. Tá. Lá no EduCib é mesmo? Pode ser. Tranquilo. Deixa eu ver, tá. Pronto.
Já enviei lá no WhatsApp. Ela deve estar colocando, é porque a RNP ela demora um pouquinho, sabe? Até quando alguém entra, ela demora um pouco. Oi, Eduarda. Eduarda é nossa bolsista. Deixa eu ver Oi, aqui. gente. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, Eduarda. Laila. Laila é sua? Laila Rocha, Túlio? Laila. Deve ser. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Aí. Ficou meio cortado o EduCib, é porque eu Não tem problema. fiz no Gama. Aí o Gama é bom para fazer nele mesmo. É, né? Aí. Apresentar nele mesmo, né? Aí eu falei, poxa, eu vou colocar no PDF, mas quando vai para o PDF dá uma cortada. Corta, né? Os arquivos, dependendo do suporte, mas fique à vontade, tá? Não, E tá vocês ótimo. também se sintam à vontade, tá bom? Tá, eu acho que aqui está dando para ver. Vocês estão vendo aí direitinho o slide? Aqui está dando para ver legal. Deixa eu só diminuir aqui o bate-papo, que eu acho que aí aumenta legal. Pronto. Ok, estou à disposição aí, Rose. Na hora que vocês quiserem, a gente inicia. Bom, vamos começar então o nosso encontro do grupo de pesquisa EduCiber. Nós estamos hoje com a presença do professor Marcos Túlio, que é meu pós-doutorando aqui do PROPED, com a temática Inteligência Artificial como Ideografia Dinâmica. A gente vai, né, nós temos aqui mestrandos, doutorandos, mestres, doutores, ouvintes, orientantes do professor Marcos Túlio. Então, todo mundo está convidado a participar dessa conversa. Eu gosto mais da ideia de conversa do que de palestra. E vocês podem falar depois, conversar, né? Não, durante mesmo, já pode intervir. É uma conversa. Então, Túlio, é com você agora. Ok, gente. Então, boa tarde ao grupo, né? Então, é um prazer, né? A gente está começando aqui as atividades do pós-doc, com Rose, né? Essa parceria que a gente já vem fazendo há algum tempo. E eu trago aqui um tema que eu já venho discutindo há algum tempo sobre inteligência artificial, porque a minha origem de formação, eu sou da física e trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento de sistemas, né? Então, eu fui um dos primeiros. Na física, a gente fez vaquinha para comprar um Apple. Então, era assim, uma coisa bastante que está dentro da nossa formação inicial. Né? Não existia ainda as linguagens com interface de vídeo. Eu comecei a programar perfurando cartão. Né? Então, e a interface era uma interface com impressora. A gente tinha que rodar o programa e, a partir dali, rodar a impressão dos resultados. E era uma coisa muito voltada para a área dos cálculos mesmo, né? Muito voltada para processos matemáticos, de resolução de equações não lineares. Então, tinha uns algoritmos já bem aprofundados, né? A gente trabalhava com cálculo numérico, método de Newton, método de Newman, né? O método de resolução de Pascal. Então, a gente tinha umas atividades muito específicas na área de computação. Com o tempo, isso foi sendo ressignificado, até a gente conseguir já começar a ter uma interface mais amigável, com a interface caractere, onde a gente já conseguia programar através de teclado, né, e utilizando um vídeo, né, e a gente tinha ali já um grande salto qualitativo nessa área do desenvolvimento. Houve um período muito efervescente na parte vamos dizer assim, do IHC, da internet como é que se diz? A articulação entre o homem e a máquina, que foi na década de 70, 80, a gente começa já a vislumbrar a chegada do mouse, né, a chegada da interface gráfica, e a gente começa a perceber a utilidade mais abrangente da computação. E isso foi se tornando algo muito comum
sendo apropriado cada vez mais culturalmente na sociedade. Então, na década de 80, surgem aí as redes, né, a Rede Novel, os protocolos ainda muito dedicados, as máquinas ainda não se comunicavam, tá? Então, nós tínhamos plataformas Cyclades, nós tínhamos a plataforma dos processadores IBM, nós tínhamos os computadores Cobra, que eram computadores do Brasil, então nós tínhamos uma estrutura arquitetônica de computação que era voltada para o desenvolvimento da computação brasileira. Os computadores Cobra, claro que não foram muito à frente, mas foi uma iniciativa muito interessante. A gente programava em uma linguagem chamada MAMPS, nesses programas, nessas máquinas, né, de mainframe. Elas não se comunicavam, nós tínhamos mainframe da IBM, mainframe da Cyclades, nós tínhamos mainframe da Boros, né, nós tínhamos várias arquiteturas que não se comunicavam. Com o advento da rede, né, a emergência das comunicações entre máquinas, foram surgindo as coisas que a gente chama de protocolo de comunicação. Esses protocolos de comunicação a gente usa hoje em dia sem saber que usa. Por exemplo, aqui nós estamos usando o HTTP, né? E aqui agora é o HTTPS, porque agora é um protocolo de hipertexto. Esse protocolo de hipertexto faz com que a gente consiga se comunicar com as máquinas, independente de suas arquiteturas. Então, esses protocolos, eles rodam acima das arquiteturas, em camadas de rede, que nos dá essa possibilidade de comunicação. Eu trago isso para vocês perceberem que a inteligência artificial não é uma mágica, não é algo que cai nas nossas cabeças, não. Ele é um movimento computacional de anos e anos de implementações, né? Esses protocolos, hoje em dia, nós temos alguns protocolos que são muito importantes. O protocolo IP, que é o protocolo da internet, que nos individualiza na internet. Nós somos identificados através desse IP, cada máquina tem um IP, e na rede nós temos a capacidade de interligar através de roteadores, né? Esses roteadores, eles procuram as melhores rotas para que essas comunicações cheguem. E essas comunicações, elas são estruturinhas de pacotes de dados, onde você tem um iniciozinho desses pacotes, que a gente chama de cabeçalho do pacote de dados. Ele informa qual é o IP, qual é o tamanho da mensagem, quantos blocos tem, e o roteador quebra isso. E, na chegada, aquilo é reunido de novo, aquele pacote é reunido de novo na ponta onde a gente recebe a imagem. Então, a grosso modo, a computação ela foi se desenvolvendo dessa maneira. E o que era o grande gargalo nessa construção computacional? Primeiro, era o gargalo do poder de processamento. Nós tínhamos um processamento muito reduzido. Os primeiros computadores, microcomputadores, eles eram chamados de TK-2000, foi um dos primeiros. O TK-2000 ele tinha 2K de memória, 2K, né? Eu acho que vocês nem imaginam que é um 2K de memória, né? Hoje em dia nós trabalhamos com terabytes, né? Então, eram 2.000 bytes juntinhos ali para dar conta, né? A gente trabalha com milhões de bytes hoje, né? Então, o que é que acontece? Em curto espaço de tempo, a gente foi conseguindo reestruturar tanto o poder computacional quanto o poder de armazenamento. E com o advento das redes, a gente começou a distribuir isso. A gente distribui tanto o poder computacional, tanto o poder de armazenamento em rede, em redes distribuídas, né? Ora, então a inteligência artificial, ela é um algoritmo antigo, não é nada da agora, né? Ela nasce com justamente a concepção de computação, a concepção computacional de Alan Turing,
quando ele constitui a primeira máquina, a máquina que era capaz de constituir uma estrutura de um compilador. Um compilador, ele é constituído por todas as, vamos dizer assim, as rotinas que compõem uma linguagem mesmo. Por exemplo, a língua portuguesa, né? Quem estuda língua, né? Quem é da área de letras, sabe que nós temos estudos na área da semântica, né? Na área da sintática, né? E na área da léxica, né? Então, são estruturas que compõem a linguagem. Um compilador também tem a parte léxica, sintática e semântica, né? Então, de certa maneira, o computador começa a simular essa composição lógica de como a gente constitui linguagem, como a gente constitui linguagem para constituir comunicação. E é nesse âmbito que a inteligência artificial emerge do desdobramento e das especificidades dos compiladores, né? Então, é nessa pegada que a gente vai perceber que a inteligência artificial, ela não é um milagre, ela não é algo novo, é algo que vem sendo ressignificado, reestruturado durante essa vida na construção da computação, né, na humanidade, né? Hoje a gente se apropria muito da computação, nós temos, né, os dispositivos móveis, né, com capacidades enormes de armazenamento e processamento e articulação em rede, né? Nós temos protocolos que nos fazem estar ligados aqui agora em uma plataforma aqui, né, da RNP, entre outras, né? E ao mesmo tempo a gente tem um celular, tem o notebook, tem a TV, e com essa natureza digital, essa plasticidade de convivência entre esses dispositivos, cada vez mais, essa plasticidade aumenta cada vez mais, e a gente tem cada vez mais a convergência entre esses dispositivos, né? Mas o que é que compõe, na realidade, essa história? Vamos passar um pouco para frente aí, para o próximo slide. O Marcos Túlio, muito, muito interessante essa historicidade que você trouxe, porque tem muita gente aqui que está chegando agora para entender um pouco, né, esse funcionamento. A gente já tem hoje muita coisa pronta, digamos assim, né? Mas tem uma historicidade de como é que essas tecnologias foram se desenvolvendo ao longo dos anos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper. Pode falar, a gente está aqui conversando. Eu estou falando sozinho, mas vocês podem entrar no momento que vocês quiserem, para a gente ir batendo papo, tá? Então, como eu fui testemunha dessa historicidade toda, então eu comecei a minha universidade em 80, eu fiz em 83, né? Então, 83, a realidade era essa. A gente ainda não tinha, aqui na Bahia, a gente não tinha uma computação ainda com interfaces, né? Na universidade, onde a gente aprendia a programar, a gente usava realmente ainda perfuradora de cartão, essa coisa toda. Então, a gente teve a oportunidade de ir vendo a evolução dessa coisa, e a máquina de Turing sempre estava ali. Porque a gente que sempre trabalhou com processamento de dados, trabalhou com desenvolvimento de sistemas, para a gente não é tão novidade assim essa concepção. É por isso que a gente tem que ter cuidado com esse juízo de valor que a gente dá. Na realidade, a inteligência artificial, como eu trago aqui, é uma emergência ideográfica. O que a gente vai fazer com ela depende da gente. E depende de como a gente consegue se apropriar dessas expressões ideográficas disponíveis hoje, e a maioria delas não são disponíveis de forma gratuita. São plataformas caras, né, e que têm aí todo um discurso hegemônico, né, de um capitalismo ainda muito, ainda não, né, é uma expressão capitalista de permanência hegemônica, né? A inteligência artificial a gente não pode ver de outra forma. Mas como a gente já subverteu várias vezes várias ideografias hegemônicas, né? A gente
a primeira ideografia hegemônica que a gente teve que subverter e nos apropriar de uma forma popular foi a escrita. Né? Depois da prensa de Gutenberg, a gente começa a produzir livros, a igreja queimou uma porrada de livros, mas conseguiu queimar todos. Porque a gente vai subvertendo, vai reestruturando e ressignificando a nossa visada de mundo, a gente vai se apropriando das ideografias para repensar, constituir realidade, constituir verdades. Né? Então, em inteligência artificial não há nada de ingênuo, como nunca houve nenhum tipo de ideografia. Né? O analfabetismo continua ainda por aí, temos ainda muitos bolsões de analfabetismo, né? E que o não acesso às leituras continua por muitos. Né? Então, o que é que a gente vê? A gente vê um desdobramento de ideografias emergindo de forma hegemônica, e a gente não dá conta ainda de nos apropriarmos socialmente de todas as que estão hegemonicamente colocadas. Né? Então, isso dá uma certa angústia na gente, dá aquela coisa da incerteza de como constituir, né, a apropriação disso na educação, em várias áreas, na área da autoria, das artes, então, é uma efervescência grande que impacta, mas que está colocada. Então, a gente tem que entender como trabalhar com isso, tem que entender como subverter essa ordem e constituir realidades, constituir verdades a partir da apropriação dessas ideografias, inicialmente, né, colocadas como expressões hegemônicas. Né? Eu queria que passasse para o próximo slide. Quem é que está passando? É a Alessandra? Pronto, então, qual é o problema aí? A nossa busca, né? Eu trago que a ascensão da IA ela é marcada por interpretações que oscilam entre o deslumbramento tecnológico e a ingenuidade preocupante. Né? Como grupo que estuda a ecologia da educação, a gente faz isso no Cognoscere, né? A gente percebe essas visões populares, que essas visões populares são raras, né? São bem rasas, né? E redutoras. Então, o que a gente tem, à primeira vista, ou é um posicionamento de deslumbramento em relação à IA, e acha que realmente a IA é algo que vai nos constituir, é algo que já está colocado, e que quem não aprender está fora, e que a gente tem que estar dentro desse movimento. E nós temos também aquela ingenuidade preocupante de achar que a IA é o fim do mundo e que tudo que vai ser produzido em IA é algo que não tem nenhum tipo de valor, né? Não tem valor acadêmico, não tem valor autoral. Então, a gente oscila entre esses dois posicionamentos, né? Mas a nossa questão central, portanto, não é apenas técnica, mas fundamentalmente humana, né? O que a IA realmente é, para além de sua performance computacional, né? Esse trabalho visa preencher uma lacuna conceitual, propondo uma discussão mais robusta e interdisciplinar sobre o fenômeno da inteligência artificial e sua complexidade. Então, esses meus slides aqui eles são baseados justamente naquele artigo que eu deixei disponível para vocês aí. Então, o que acontece é que qualquer expressão ideográfica, ela é essencialmente uma expressão humana. Humana. Nós nos colocamos socialmente e nesse lugar social que a gente se coloca, nós temos a necessidade de se comunicar, de ser entendido e de entender o outro em uma comunidade. Essa concepção de saberes, constituição de saberes e constituição de saberes que são apropriados como verdades e também a repulsa de saberes que não são apropriados como verdades é o nosso movimento epistemológico. Então, nós vivemos sempre
dentro de estruturas epistêmicas, de construção de conhecimento, onde nós vamos curricularizando, né, ali os saberes sociais. Essa constituição desse currículo social nos coloca e nos distingue de outros grupos. Então, o ato comunicativo ele é capaz de constituir identidade e é capaz de constituir vizinhança. Então, você se constitui em torno de uma comunidade epistêmica e essa comunidade ela se apropria culturalmente, cientificamente, socialmente, politicamente, e nessa comunidade a gente se constitui enquanto sujeito através de uma identidade e também é diferenciado de outras comunidades, né? Por essa identidade. Então, emerge aí sistemas sociais complexos que nos compõem socialmente, né? E esses sistemas eles são munidos justamente de identidade e de vizinhança e de autopoiese, autoforma. Então, essas estruturas sociais, essas comunidades, elas têm um poder extremamente adaptativo para se constituir e se distinguir dos outros, né? E o que permeia toda essa comunidade é a comunicação. Essa comunicação que nos dá a possibilidade de constituir saberes e constituir verdades e realidades locais que são apropriadas por aquela comunidade e são reconhecidas por outras comunidades. Isso aí eu estou falando de uma comunidade de uma forma bastante ampla, pode ser desde uma comunidade aprendente, uma comunidade de prática, pode ser uma comunidade escolar, pode ser uma comunidade social mesmo, né? Então, a auto-organização social, em sua base, ela é um ato comunicativo, né? Quem trabalha muito isso, e de uma forma bastante interessante, Niklas Luhmann. Ele tem alguns livros interessantes. Eu gosto muito do livro A Improbabilidade da Comunicação. Já deixei na pastinha lá do EduCiber. Quem puder ler, vale a pena, porque ele traz essa concepção aí dessa constituição de sociedade baseada na comunicação, né, no ato comunicativo. Entulho, a comunicação para a gente hoje é a palavra mestra, assim, né? Com as redes, com o que a gente tem de dispositivo que produz linguagens. Então, gente, isso, assim, o Marcos Túlio está trazendo uma coisa bem conceitual, né? A gente depois, Túlio, vai fazer até algumas coisas mais práticas com alguns mestrando, mas o que você traz é muito interessante para a gente compreender a potência que é a comunicação hoje, a importância. Quer dizer, ela sempre foi, mas hoje ela é potencializada porque a gente tem dispositivos que fazem com que ela possa emergir e fazer surgir muitas coisas, né? Então, comunicação é uma palavra muito importante para nós. Eu percebo que o ato comunicativo ele é que nos constitui, né? Você não consegue fazer parte de uma comunidade, de uma estrutura social, se você não é entendido ou você não entende o outro, né? Então, a gente constitui essa ligação mesmo, a religação dos saberes lá de Wuhan, né? Nessa perspectiva mesmo da troca e da construção coletiva dos saberes que permeiam ali as interpretações de mundo daquela comunidade e não individual também, no sujeito também, né? De forma ontológica também. Né? Vamos para o próximo slidezinho aí, gente, da próxima telinha. Certo. Então, é por isso que eu não percebo a IA como um algoritmo somente de composição de um determinado tipo de resposta sobre algo.
eu percebo a IA como uma ideografia dinâmica, lá na perspectiva de Pierre Levy mesmo, tá? E o que é uma ideografia, né? A ideografia, ela é um sistema de representação de conhecimento. É um sistema onde a gente se apropria de linguagens, símbolos, estruturas, e que a gente se apropria dela para ser entendido pelo outro, né? É de você grafar uma ideia, vamos fazer, né? É justamente isso. É a grafia da ideia, é a grafia do que você sente, é a grafia do que você quer, do seu pronunciamento, é a grafia do que você quer pronunciar. Então, a ideografia, a primeira ideografia basilar nossa que a gente utiliza é essa que a gente está fazendo aqui agora, que é a oralidade. A oralidade é a primeira forma ideográfica, onde eu faço esforço para ser entendido pelo outro a partir da linguagem oral, né? E o que eu penso e o que eu comunico é muito diferente do que vocês entendem. Eu não consigo comunicar totalmente o que eu penso. E vocês não conseguem entender totalmente o que eu quis comunicar. No livro Improbabilidade da Comunicação, de Niklas Luhmann, ele trata justamente disso, das lacunas da comunicação, né? Então, a ideografia ela é permeada por incertezas. Ela não é permeada por uma forma concreta e totalizante de uma expressão do que eu sinto, do que eu penso, né? Então, a ideografia ela é carregada de lacunas, sempre vai ser. Quando você passa da oralidade para a escrita, aumenta mais ainda essas lacunas, porque a oralidade ela tem uma coisa legal, porque ela é muito de presença, né? A oralidade é muito disso que a gente está fazendo aqui agora, pelo menos a oralidade na sua concepção original, né? As pessoas se comunicavam, antes de tudo, oralmente, e ali era muito local. Mas essa oralidade, ela vem com várias nuances, né? Ela vem com os gestos, vem com todo um aparato físico em torno desse discurso oral, né? Então, essas lacunas, muitas vezes, elas se diluem mais por conta disso, pela complexidade da oralidade, ela traz outros elementos interpretativos. Quando você vai para o livro escrito, você se distancia dessa oralidade e aquele texto estático em uma página, ele aumenta ainda mais o poder da interpretação de quem está lendo, né? E isso já dá uma outra conotação ideográfica, uma outra forma ideográfica. É por isso que era tão difícil a gente ensinar, principalmente coisas mais complexas, através de textos, né? Não é simples você ensinar... Eu sou da área da física. Você ensinar o conceito de força, aceleração, através de um texto escrito com uma formulazinha lá, né? É bem complicado, né? Você entender o conceito de velocidade, né? Velocidade é algo que a gente sente, né? Que a gente experimenta, né? É algo muito, vamos dizer assim, empírico mesmo, né? É da empiria, né? E quando você transforma isso em texto, criam-se várias lacunas, né? Ora, o que é que acontece com isso? Com a apropriação desses protocolos que eu falei do início, aí, dos protocolos de comunicação, e que a gente consegue constituir uma plasticidade nesses âmbitos digitais, a gente começa a convergir essa oralidade, esse texto, e ainda mais com o cinema, com a imagem em movimento, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? É uma convergência de várias expressões ideográficas. Eu estou aqui com o texto, eu estou falando, e ao mesmo tempo os vídeos estão abertos, as câmeras estão aqui, eu estou vendo cada um de vocês, e a gente vai constituindo ideograficamente de maneira dinâmica, né? Não é uma coisa estática, né? Aí você fala assim, Túlio, depois eu passo para você o vídeo, né? Esse vídeo que eu vou ter para passar lá para
os meninos, deixar no canal do YouTube, lá do grupo, já é um outro texto. Não é esse texto agora. Já é um texto em desdobramento, porque ele já não vai ter mais a instantaneidade da presença instantânea. Nós vamos ter uma outra presença. Na nossa outra discussão, nós vamos trabalhar com a ecologia da educação. Eu trabalho com o conceito de presença, né? A presença síncrona e a presença assíncrona, que é presença também, né? Então, é interessante como a ideografia ela vai nos constituindo dessa maneira, porque são estruturas interpretativas de mundo e o sujeito humano, a gente, nós temos a maior, vamos dizer assim, necessidade de sermos entendidos. É algo muito nosso, né? É do humano. Nós fazemos de tudo para que a gente seja entendido pelo outro. É um movimento da gente se colocar no mundo mesmo. Então, as ideografias dinâmicas lá, elas constituem justamente uma composição de sistemas de representações, né? Essa ideografia, ela não é somente um movimento de enunciação, a ideografia dinâmica. Ela é um movimento de sentidos. De sentidos. Não é só eu enunciar algo que eu estou sentindo. É eu compartilhar com o outro esse sentimento. É eu compartilhar com o outro a possibilidade colaborativa de fazermos juntos. Então, a ideografia dinâmica ela se distingue da ideografia estática justamente por isso. Porque o ato interpretativo se dá de maneira colaborativa. Ora, então, eu trago aqui o conceito de dinâmica, também sistemas signos, né, animados, interpretativos, que permitem a simulação e reconfiguração ativa de modelos mentais, conforme o conceito de Levi, né? Então, ele traz aí a perspectiva de virtualização de simulacro, né? Então, a ideografia dinâmica, ela tem essa possibilidade de virtualizar e constituir simulações de ideografias que anteriormente eram estáticas, né? O Túlio, interessante que eu estava conversando, acho que foi ontem, um encontro que eu estava participando, uma disciplina, né? E a gente está falando do Pierre Levy, porque as pessoas não leem mais Pierre Levy, né? Não, e rejeitam muitas vezes. Exatamente. E assim, para você compreender todos esses processos, você precisa ler Pierre Levy. Ele é o primeiro, para mim, sabe, Túlio? Foi na leitura do Pierre Levy que eu fui me dar conta de perceber essas coisas todas que você está trazendo aí, e aquilo que a gente pode pensar em termos de epistemologia da cibercultura, né? Então, eu acho tão interessante que as pessoas que discutem cibercultura hoje têm resistência a Levy. Pois é. Eu acho meio tiro no pé, né? Porque... Exatamente. Alguém aqui já leu Pierre Levy? Quem está chegando agora, pelo menos, nunca ouviu falar. Não? Então, assim, é uma leitura, gente, e é interessante, viu, Túlio? Porque às vezes eu começo o grupo, vai chegando gente nova, e na minha cabeça as pessoas já leram. Então, eu vou até fazer um exercício da gente reler Pierre Levy. E assim, mas o livro é muito antigo, os exemplos são antigos. Os exemplos são antigos, porque ele escreveu o livro na década de 90, início de 2000. 96, né? Então, claro que o mundo tecnológico era outro naquela época. Agora, as concepções filosóficas estão aí e estão com muita força, né? Então, eu acho, desde as tecnologias da inteligência, que eu acho que é um dos primeiros livros que devem ser lidos de Levy, o que é virtual, cibercultura, né? E ideografia dinâmica, eu acho que são livros importantes que devem ser revisitados aí. E para quem não leu ainda, seria interessante ler, porque apesar da gente estar numa contemporaneidade muito presente, esses termos estão muito presentes e ressignificados, mas ele traz realmente uma estrutura epistemológica de construção do conhecimento dessas bases aí teóricas, né, da cibercultura. Eu acho que é importante, sim. Né?
Ok, vamos um pouco mais para frente aí. Eu vou tentar fazer até 15 horas, 15 e pouco, para a gente poder, né, entrar nas discussões. E vocês vão falando, viu, gente? Eu não gosto de falar sozinho, não, viu? Aí aqui a estrutura da argumentação, né? Mapeando a ecologia do conhecimento. Porque como eu trabalho a inteligência artificial enquanto uma ideografia dinâmica, então ela é uma representação do conhecimento, é um sistema de representação do conhecimento, tá? Então, nós temos, na perspectiva do conhecimento, 3 grandes áreas. A gente estuda essas 3 áreas aqui no nosso programa, um programa de doutorado em difusão do conhecimento, que é uma área mais voltada para a construção do conhecimento. Aí, articulada essa área, essas coisas não são dissociadas, não, tá, gente? Eu trago aqui dissociado por uma questão mesmo didática. Aí nós temos um segundo movimento, que é a difusão do conhecimento, né? E um terceiro movimento é a socialização do movimento do conhecimento, né? Então, a construção do conhecimento ela está mais ligada às bases cognitivas mesmo, né? Aí nas teorias de aprendizagem, né? Então, a gente trabalha aí com Maturana, Vygotsky, né? Peirce, né? Que são constituintes dessa perspectiva de construção do conhecimento, né? Então, são movimentos de entendimento da cognição mesmo, de como a gente constitui ontologicamente o conhecimento. A difusão é quando esse conhecimento ele é instituído no sujeito, ele é depois fatalmente colocado para fora de alguma forma. Você não aprende algo para ficar somente para você, porque aquilo reverbera, né? Até porque quando você aprende do que está fora, aquilo é ressignificado em você, e você se transforma, e isso, alguém só vai saber se você se transformou quando você anuncia isso de alguma forma, né? Ideograficamente, né? E aí isso dá a difusão do conhecimento, né? Então, a gente traz aí, depois, fazer uma ponte, como é que a inteligência artificial, né? Ela pode ser muito potente nessa perspectiva, nesse movimento da difusão do conhecimento, né? E na circulação desses saberes que são constituídos, são construídos, né? E aí a gente se apropria, sim, da questão de Vygotsky, da zona proximal, né? Desenvolvimento próximo de Vygotsky, que é aonde realmente a simulação da IA se dá, né? E o terceiro movimento é da socialização do conhecimento, e aí nós temos que ter um cuidado muito grande, porque os algoritmos de IA, eles são algoritmos de representações hegemônicas. E muitas vezes as expressões constituídas em uma IA, se não for cercada hermeticamente, é por isso que depois, nas nossas oficinas, quando a gente for fazer, para trabalhar com IA, nós não podemos deixar a IA solta, certo? Deixar a IA solta é fazer com que ela vá para o mundo da internet procurar os conceitos que você quer. Não é dessa maneira que a gente constitui. Primeiro, nós temos que fechar o sistema. A IA ela deve trabalhar em um sistema fechado. O que é isso, sistema fechado? Com a constituição epistemológica e teórica do articulador da IA, de quem vai fazer o prompt, né? De quem vai conversar com a IA. E ela só vai falar sobre aquilo que eu sei. Nunca converse com a IA sobre aquilo que você não sabe, porque vai correr o risco de você constituir um texto que você não vai ter controle sobre ele, de saber se ele é algo factível ou não, se ele é algo verdadeiro, cientificamente falando, ou não. Se for no campo da poesia, da arte mais aberto, das estéticas mais abertas, aí cada um se responsabiliza do que constituir. Mas no nosso campo acadêmico, de construção e difusão do conhecimento científico, nós temos que trabalhar com a IA hermética, hermeticamente fechada. Tá?
Então, aqui, a socialização do conhecimento, examinamos as profundas implicações culturais dessa nova tecnologia, especialmente na tensão entre o saber local e a criação dialógica da era digital. Porque nem sempre o discurso da IA ele vai reverberar um saber local, se a gente deixar ela aberta. Ela vai trazer concepções hegemônicas de quem a constituiu. Então, nós não temos que ser reféns dos algoritmos de constituição da IA. Nós temos que saber utilizá-los. Né? Numa aula de difusão do conhecimento, eu comparei a IA à caneta esferográfica. Aí o cara deu um salto de lá. Mas, professor, como é que é isso? Porque imagine aí a época em que você precisava de um mata-borrão, de uma caneta tinteiro, de uma pena e de um determinado tipo de papel ou de material para que você conseguisse escrever sobre ele. A caneta esferográfica, ela carrega a tinta dentro dela, ela controla o fluxo dessa tinta saindo pela ponta, né? E você pode escrever na vertical, na horizontal, em qualquer, né? De qualquer maneira, na maioria dos papéis. Né? Tem uns que ela não pega, mas tem outros que ela pega, né? Mas a maioria das bases, né, de registro de papel, a esferográfica dá um jeito. Ora, a esferográfica não tem inteligência? Tem. A caneta esferográfica tem embutida nela inteligência, que é todo o movimento de colocar tinta no tinteiro, de passar no mata-borrão para deixar bonitinho. Eu já sei porque meu pai escrevia com caneta tinteiro, ele gostava de escrever, e ele fazia isso. Eu pequeno, ele passava no mata-borrão. Então, era uma arte a escrita tal, né? Mas aquilo inviabilizava a escrita corriqueira do dia a dia. Ora, todos esses processos foram encapsulados em uma caneta esferográfica. Então, ela carrega a inteligência, sim. Né? Porque inteligência são expressões de procedimentos, procedimentais do sujeito. Né? A IA não foge disso. A IA, ela é uma inteligência procedimental, de procedimentos. É uma inteligência algorítmica. Qualquer inteligência é carregada de processo. Você pode pensar qualquer forma inteligível que o que vai estar na base dela é um processo. É uma maneira, é uma forma de fazer, é uma sequência, é uma estrutura repetitiva de fazer algo. Né? Então, para o próximo slide, já estou preparando para o próximo slide, que ele está passando, nem sei que está mais passando. Pronto. É nesse aqui que eu acho interessantíssimo, aonde nós vamos desmistificar que essa questão da inteligência artificial é inteligência. Toda inteligência ela é carregada de estruturas procedimentais, de procedimentos. O que é um procedimento? É um algoritmo. Tá? Algoritmo não é uma palavra da computação. Algoritmo é uma palavra de procedimento. É de você instituir um ritmo de ação para algo. Entendeu? Então, o algoritmo ele é uma composição lógica de passos para fazer uma determinada execução. Né? Então, aí na linguagem computacional a gente chama de comandos, né? É um grupo de comandos para que a gente execute algo. Qual é o processo inteligível que não é assim? Aí eu pergunto a vocês. Existe algum processo de inteligência humana que não seja procedimental?
Como é que a gente escreve? Como é que a gente atravessa a rua? Como é que a gente faz um bolo? Como é que a gente aprende a operar um determinado app? Como é que a gente aprende a fazer uma apresentação? Como é que a gente faz um PowerPoint? Como é que a gente faz uma Excel, uma planilha? Como é que a gente digita um texto? A partir de estruturas procedimentais e procedimentos. Ora, mas só tem o seguinte: a inteligência é desprovida de consciência. Isso é que é interessante. A única máquina, vamos dizer assim, capaz de constituir inteligência imbricada com consciência é o homem, é o humano, o ser humano. Tá? É a humanidade. Nós nos constituímos humanos porque nós temos consciência das coisas. E o que é ter consciência? Aí eu vou aqui para Peirce, onde ele traz uma discussão bastante interessante, que Santa Ela, nesse livro dela, A Inteligência Artificial Inteligente, ela traz também. Ela é uma pisciana de primeira, Santa Ela. Ela lê Peirce a vida inteira. E é um cara bom, viu? Para assim, o pessoal aí da semiótica, né, trabalha com Peirce. Então, nós temos... Peirce, ele traz 3 momentos que eu acho bastante interessantes, que ele chama de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Que aí você vai ver que esse movimento, ele aparece de forma... É um padrão que aparece na maioria das teorias de aprendizagem. Essa perspectiva peirciana. Porque, assim, a primeira idade é quando o sujeito se depara com o inexplicável, com algo que ele nunca viu na vida, algo que ele não sabe para onde vai aquilo ali, ele não sabe explicar, algo inusitado. Então, a gente está num estado de primeira idade, de contemplação, de susto, né, de ver, poxa, o que é isso? De estranheza, né? Opa, melhorou bastante agora, o grande. Pedi para aumentar, que estava muito pequenininho. Ficou ótimo. Aí, assim, ele fala que é um sentimento qualitativo puro. É aquele primeiro movimento de dar qualidade a algo que está ali, que apareceu de forma inesperada e que você ignorava totalmente aquilo antes, né? Ora, a segunda idade é a reação que você tem em relação àquilo que apareceu para você, que é novo, vamos dizer assim. Então, instantaneamente, você começa a tentar entender o que é aquilo, né? Nesse movimento de tentar entender o que é aquilo, você vai procurar a relação daquilo ali com tudo que você já concebeu de existência no mundo, para se constituir ali, né? E isso está dentro da perspectiva de consciência, de você ter consciência de algo. Não tem aqui nenhuma perspectiva de juízo de valor, se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, nada disso. É uma vivência inesperada do inusitado. Você não tem ainda como avaliar aquilo. Na terceira idade, aí você vai entrar nessa concepção significativa e de interpretação. Aí aqui emerge juízo de valor, aqui emerge posicionamento, aqui emerge consciência sobre aquilo, né? Então, nessa perspectiva peirciana, nós vivemos, né, com esses 3 estados, não são sucessivos, são coexistentes. Nós vivemos em primeira idade, segunda idade e terceira idade sempre. A gente vive coexistindo nessas concepções de estranheza, né, de reestruturação e de dar significado. Se a gente for para qualquer teoria de aprendizagem, a gente vai encontrar isso, né? Lá em Piaget, como é que a gente chama isso? O pessoal que estuda Piaget. E aí? Quem é do Piaget aí? Eu acho que aqui no grupo... Não tem ninguém da área de
da educação da cognição. da cognição. Ninguém leu o Piaget na pedagogia? Porque talvez, Túlio, assim, as pessoas causem um certo estranhamento, é porque assim, a gente está produzindo conhecimento, então o Túlio está trazendo a complexidade mesmo da gente pensar, abstrair, entende? Então, a gente precisa passar por esse lugar. Aí se lembra lá da acomodação de Piaget? Vocês lembram disso, gente? Lembra? Que você vai estudar, você tem um momento de... Isso, Léo. Léo já falou aí. Léo falou? Eu não vi. Fala, Léo. Assimilação. Assimilação, não é isso, Léo? E acomodação, né? Por aí. É isso, né? O que é assimilação? A assimilação é justamente a primeira idade e segunda idade. Aquele movimento de assimilar algo que não te constitui ainda. Depois você acomoda aquilo em cima de suas redes interpretativas, semânticas, léxicas, sintáticas que você tem. E aí você constitui algo novo, e que você é capaz de falar sobre isso. Quando você é capaz de verbalizar, de ideografar aquilo, você aprendeu. Não estou falando que aprendeu certo nem errado, mas aprendeu, soube falar sobre aquilo. Então, acomodou. E aí eu estou entrando em um novo nível de quê? De assimilação e acomodação. E a gente vive assimilando e acomodando. Isso aí é no Piaget. Se a gente for para Vygotsky, ele vai trabalhar com a zona, né, a zona proximal, né? Ali onde você se reestrutura, né? E você vive dentro de uma zona de apropriação de conhecimento, onde você vai ser reconstruído socialmente. Qual é a grande diferença aí? É porque Vygotsky ele traz uma perspectiva social, socio-interacionista, para essa assimilação e acomodação. E Vallon vai além dele ainda, né? Vallon ele ainda aprofunda mais essa questão. Ora, o que é que acontece? A IA, ela não está nem na primeira idade, nem na segunda idade. Ela não consegue fazer isso. Ela não consegue assimilar, né? E ela não consegue reagir sobre aquilo. Ela está muito nessa questão da significação, de constituição de signos, né? E de interpretação, né? Então, como eu trago aí, a IA, a inteligência da IA, né, da inteligência artificial, opera exclusivamente no domínio da terceira idade. É um poderoso motor de hábitos e processos de signos, mas uma terceira idade o quê? Desencarnada. Uma terceira idade que não tem sentimento, uma terceira idade que não tem nenhum tipo de coesão social. Ela vai trazer ali uma emergência do que foi fornecido a ela através dos algoritmos, dos procedimentos, porque a consciência não é inteligência, a inteligência é procedimental. Tem lá todo um processo. A consciência não, a consciência ela dá sentido às coisas, né? Então, a IA ela é inteligência, mas não é consciência, tá? Então, ela é desprovida da qualidade da primeira idade e do confronto existencial da segunda idade. Ela não entra nessa perspectiva do confronto, né? Do juízo de valor, daquilo ser bom, daquilo não ser bom, daquilo ser legal, não ser legal, né? Daquilo poder ser apropriado cientificamente, não ser. Então, o grande cuidado é esse. E outra coisa mais perigosa ainda, que a gente vai falar um pouquinho na frente, é que a IA ela é constituída hegemonicamente. Então, essa terceira idade desencarnada, ela pode expressar valores e estruturas que são do âmbito de sua constituição, que pode ser racista, pode ser homofóbica, sabe? A depender da constituição, de como o texto foi elaborado. Ela pode dar resultados hegemônicos e constituir verdade se a gente não for crítico em relação a essa questão, né? Vamos para frente. Ô, Túlio, deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Eu estava
Eu estava lendo um livro, tem um livro em inglês aí, que é um livro que discute a música, há uma discussão muito grande em relação à música produzida por IA, que tem uma briga muito grande em relação a isso. E aí um professor falou uma coisa muito interessante, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, e que ele vai dizer o seguinte: a IA ela pode produzir uma música, né? Ela pode produzir a sonoridade a partir dos dados que tem sobre música, mas não é a mesma música produzida por alguém. Porque quando você escreve uma música, quando você tem um sentimento. Isso. Você tem aquilo, ou uma alegria, ou uma tristeza, ou um afeto que a inteligência artificial não tem. Eu acho que é um pouco isso que você está. E aí ele também é um físico. Ela é desencarnada, né? Exato. E aí muito interessante isso, gente, porque muitas vezes a gente dá à IA um sentimento que ela não tem. Não. Né? É muito interessante isso. É um movimento humano de dar esse sentimento a ela. Eu percebo isso como uma carência, talvez, de constituição. Né? Quando você recorre à IA, você está carente de algo. Ou você está carente de uma organização, você está precisando de uma determinada... articular aquilo de uma forma mais rápida. Né? Você está constituindo preenchimento de lacunas do sujeito. Né? E essas interpretações desencarnadas, a gente tem que tomar cuidado para elas não ficarem encarnadas. Diga, Michele. Oi, tá me ouvindo? Sim? Não, achei curioso isso que você está falando, que a Rose colocou. Ontem mesmo eu estava no Instagram e um amigo compartilhou no story uma postagem que me chamou a atenção e eu fui olhar. E justamente as pessoas reclamando do como o Instagram agora também virou um lugar de publicações totalmente padronizadas, porque essa lógica do algoritmo de que você tem que produzir muito. Então, as pessoas estão recorrendo à IA para fazer carrossel, para fazer story, fazer postagem. E estava falando exatamente isso, postagens sem alma, sem personalidade, com o mesmo padrão, com a mesma cara, com clichês, com aquela característica do conteúdo de IA, né? E aí o quanto está empobrecendo, inclusive, as redes sociais, né? Com essa lógica produtivista que o algoritmo coloca para quem vive de produção de conteúdo, né? Mais. E aí, fazendo um paralelo muito ousado, há alguns anos eu participei de um evento de editores de revistas científicas no meu antigo trabalho, e se falava muito isso, a lógica produtivista das agências de fomenta, e a gente vai produzindo cada vez mais artigos, e às vezes pecando pela qualidade, pela inovação, mas é o que tem que fazer, pontuar, né? E é a lógica do capital aí operando na nossa vida em diferentes esferas. Isso aí, Michele, eu acho que você sintetizou bem, né, a discussão. Nós estamos dentro de plataformas hegemônicas, né? Que antes era a Globo, antes era SBT, né? Só tem que ali era uma difusão muito mais centralizada, porque você tinha uma lógica de plataformização que você tinha que ser amiguinho dali, você tinha que estar em torno daquela radiodifusão, né? Porque as TVs são radiodifusoras, né? É de 1 para N. As redes, a gente tem a impressão de que está começando a ficar assim, né? Elas estão o Instagram, o TikTok, elas começam a instituir uma radiodifusão, né? A gente está perdendo a capilaridade, né? Das emergências e do discurso eclético, e nós estamos vendo uma padronização de uma plataformização mesmo, né? De linguagens hegemônicas, constituídas, padronizadas, né? E está deixando de ser interessante. Porque o que é que acontece com a gente? Nessa vida de computação, a gente tem uma coisa chamada de ciclo de vida dos softwares. Quem foi mais antigo aí pegou o Orkut. Ninguém sabe mais nem o que é Orkut. Né? O Facebook já morreu e não sabe.
Quem vai morrer agora é o Instagram e o TikTok. Porque a partir do momento que a gente tem a plataformização e que as pessoas que se apropriam começam a produzir dessa maneira, o sujeito, ele se afasta. O sujeito crítico, ele se afasta. Ele não quer esse tipo de consumo. Ele quer um consumo que passe uma verdade constituída em seu âmbito social, que tenha identidade com ele, né? E a rede, essas plataformas estão perdendo para outras que estão começando a surgir. A verdade é essa. Diga, Chilene. Professor Túlio, fazendo uma menção que você estava falando sobre a necessidade das pessoas quererem humanizar, né, a inteligência artificial, será que, a minha dúvida é o seguinte, sobre o que o senhor colocou na discussão, será que isso também não está relacionado com o objetivo do sistema de, por exemplo, que o engenheiro da computação eles chamam de redes neurais, né? Que é a imitação dos neurônios na inteligência artificial. E aí pode trazer essa falsa ideia para quem faz o uso constante da inteligência artificial de que ela, sim, está entendendo e está sentindo tudo aquilo que a gente está interagindo com ela, né? Porque talvez seja um objetivo dessas redes neurais de trazer para a gente essa ideia. Olha, isso aí é aquilo que eu coloquei lá no primeiro slidezinho. Nós temos essa capacidade ingênua. É uma ingenuidade nossa mesmo, de constituir, fala assim, mas ela está pensando. Por quê? Porque os primeiros movimentos de procedimental nosso são simples. São simples. A gente lida com coisas simples. E ela é muito boa em coisas simples. Não confundir simples com complexo ou não complexo. Simples é uma coisa. Simples são coisas que são de poucos passos e que têm uma reação, que tem um resultado bastante notório, né? Então, a ideia que ela está pensando é muito forte. Mas quem está dando consciência ao pensamento dela somos nós. Como a gente dá consciência ao texto escrito. Como a gente dá consciência ao discurso oral que nós estamos fazendo aqui. Então, existe, sim, um perigo. Perigo de você dar consciência a uma inteligência. Porque nós tendemos a isso. Como a gente não desarticula a inteligência de consciência, o humano não desarticula. É o único sujeito que é capaz de fazer coisas inteligíveis que tenha significado. Porque quem dá significado é o sujeito humano, mais ninguém. A máquina não dá significado a nada, né? Mas como a gente tem, na nossa plasticidade mesmo, neural, essa necessidade de transformar processos inteligíveis em processos conscientes, a gente faz isso. A gente faz isso. Então, esse é o grande dilema, né? De como constituir. Eu não sei se você estava aqui na hora que eu estava falando, a gente tem que lidar com a IA hermeticamente fechada, constituindo um diálogo com ela, constituindo nossa consciência nela. Aí ela é uma amigona, aí ela faz coisas maravilhosas. A gente vai fazer aqui, nós vamos marcar umas oficinas, a gente vai fazer junto coisas que são maravilhosas que a IA faz, mas com a nossa consciência. A gente tem que ter consciência do que ela está fazendo. Isso que é importante. Você não pode usar algo que você não sabe o que está por trás. Não estou querendo que você entenda o algoritmo que está atrás da RNP para colocar a gente falando aqui. Os engenheiros fazem isso, né? Eu não quero que você esteja atrás do cara que fez a esferográfica. Você usa a esferográfica, né? A caneta Bic lá, né? Não quero saber como é que ela é feita, mas você usa. Então, o movimento é esse, da gente se apropriar e se apropriar de uma maneira crítica, constituída, para dar consciência a uma inteligência dentro da nossa concepção de criativa.
né? Não pode deixar a criatividade generativa com ela. A criatividade generativa deve ser constituída por nós. É um discurso próprio nosso. Diga, Michele. Isso me tocou, né? Esse ponto. Eu trabalho, né, na UERJ hoje numa unidade que fala de saúde adolescente, né? E estão pipocando os alertas, principalmente com os mais jovens, de uso da IA para desabafar, para fazer terapia e para se relacionar afetivamente. Porque a IA não traz um elemento da relação humana que é o contraditório, o desagradável. E aí... A rejeição. Para quem está jovem, né, a informação ainda, isso é extremamente perigoso. Eu até botei no grupo, uns meses atrás, um primeiro caso de uma família que processou, né, a Open, porque o filho cometeu suicídio e ele estava ali falando com a IA, falando das suas ideias suicidas e em momento nenhum ela alertou a ninguém. Foi feito alguma coisa, né? Eu também li uns estudos, umas investigações sobre a IA ter conversas assim, quase que românticas e quase indo para o erótico com crianças, com menores de idade. Então, assim, são dilemas aí muito complexos. Eu sou extremamente a favor de uma regulação, uma regulamentação séria das Big Techs. Eu acho que, enquanto nação, enquanto sociedade, é muito difícil andar aí com tudo isso. E eu acho que é isso, a falta desse componente humano, da rejeição, agradar, do ouvir o que você não vai gostar, acaba sendo muito desleal ali, porque a pessoa que só quer, às vezes, ouvir uma coisa agradável, um reforço... O que eu percebo, Michele, é que a dinâmica disso é muito rápida hoje. Porque se essa criança não estivesse com a IA, ela estaria fazendo esse mesmo movimento de afirmação em outra coisa. Né? O que é interessante é isso. A gente perceber que essa apropriação da ideografia IA, ela é mais uma ideografia. Se não fosse a IA, estaria fazendo de uma outra maneira. Agora, o retorno da IA é que é efetivamente inteligente, né? E aí a consciência que doentia, vamos dizer assim, a pessoa já está passando por um problema sério e ele dar consciência àquilo, né? E aí é um problema mesmo. Eu acho que como outras ideografias também tem, né? Você vai ouvir um determinado tipo de podcast, né? Você vai ouvir um determinado tipo de canal no YouTube, ou então um canal de TV, você também é levado a outros movimentos também semelhantes, né? Eu acho que aí a gente tem que perceber que é a apropriação da IA enquanto uma ideografia que está sendo desdobrada em vários vamos dizer assim, episódios, né? Lamentáveis e, ao mesmo tempo, outros muito maravilhosos também, né? É isso, é aquela via, é o juízo de valor que a gente tem que dar às questões, né? Seguindo aqui um pouquinho, olá, Magali, um abraço. Aqui, seguindo aqui... E aí, tudo bem? Eu estou gostando muito das discussões, a questão da ideografia dinâmica, como o senhor vem falando nos nossos encontros, é um diferencial, né? Trazendo essa apropriação que a IA hoje nos remete a várias reflexões, nós como pesquisadores, de como utilizar essa ferramenta para que a gente possa estar atuando de forma fidedigna. E eu estive aí acompanhando as duas colocações aí, eu achei bastante dinâmica para novas discussões, não é, professor? Sim, com certeza, Magali. Seja bem-vinda aí. Vamos seguindo aqui. Naturezas distintas aqui, que é o pilar da continuação, na cognição e aprendizagem em perspectiva comparada. A gente vai fazer aqui uma comparação entre a cognição humana e a cognição da IA, né? Então, a cognição humana que eu trago Maturana, né, ela é autopoética, poética, né? Conhecer é viver, certo? É um acoplamento estrutural
com o meio para a manutenção da vida. Isso aqui é o que Maturana nos traz, né? A cognição emerge do próprio ato de viver, é inseparável da existência biológica, né? Então, a gente constitui conhecimento, a gente constitui saberes na vida, né? Nas nossas experiências, na vida, viver, né? Conhecer conhecendo, né? Como diz Dante Galef, né? Ora, então nós somos autopoéticos, né? A gente se reaprende, se reestrutura, né? Semanticamente, lexicamente, até de forma sintática também, de como organizar isso, né? Que é a parte mais inteligível. A cognição na IA, ela é alopoética, né? Ela não tem esse movimento para dentro, né? Ela é representacionalista. Ela é um exercício de representação pela representação. É uma poética, é uma construção externa. Não gera a si mesma. Ela não se gera, ela não se autopoética, ela não tem uma autopoiese, né? Ela é produzida externamente, opera sobre representações formais do conhecimento, sem acoplamento vital com o mundo, né? Quem é que percebe esse acoplamento vital com o mundo? É o humano que quer constituir a IA dessa maneira. Então, nós temos que desmistificar a inteligência artificial para que a gente não caia nessa concepção autopoética de IA. Não existe, né? Ela não é capaz de autocompreensão. Ela não está ali na primeira idade e na segunda idade de Peirce. Ela não consegue chegar, né? Em relação à aprendizagem humana, aí eu trago Vygotsky aqui com a questão do socio-interacionismo, né? É uma internalização transformadora, mediada socialmente através da linguagem e cultura. Olha como é que é importante a linguagem nessa constituição do aprender humano, né? Move o desenvolvimento cognitivo ao criar novas estruturas mentais, não apenas otimizar as existentes. Quando a gente se constitui enquanto sujeito, a gente se transforma a cada dia. Né? Depois dessa live aqui, dessa conversa da gente, nós vamos ser outros. A gente não acorda como dorme. Né? A gente sempre vai dormir diferente, porque a gente passou o dia em ações sociais, socializando, mesmo individualmente, mas a gente se reconstitui, né? Então, a aprendizagem ela é esse motor transformador, né? De internalização, de constituição de interpretações do mundo, no mundo, de interpretações do mundo, no mundo, porque você também só pode ser compreendido quando você se expressa, né? A aprendizagem da IA é uma otimização de parâmetros por correlações estatísticas em dados massivos, certo? Ajusta pesos de redes neurais, mas não internaliza no sentido transformador humano. Então, é um algoritmo de estruturação, né? Que ela pode gerar coisas, pode. Por que a gente consegue gerar tanta coisa hoje? Porque nós temos 40 anos de internet, um protocolo de TCP/IP, HTTP, tudo estruturado em grandes bancos de dados e com motores que são capazes de rodar com uma capacidade astronômica computacional. É isso que a IA é, né? Então, vamos usá-la. Não tem problema nenhum. Mas ela não vai poder ser capaz de ter consciência. Quem dá consciência a texto, quem dá consciência a ideografias, somos nós, né? Então, a IA ela tem estruturas de inteligência procedimental, né, de estruturas de pesos, de redes neurais, que está dentro de uma estrutura que a gente chama de teoria dos grafos. Quem estuda matemática, quem estuda computação, não é segredo isso. Estrutura algoritmos de teoria dos grafos, né? E nessas estruturas a gente chama de renderização, e essas correlações estatísticas são
são variáveis dinâmicas que elas operam de forma iterativas, não é interativas, é iterativas. Os movimentos iterativos, eles são movimentos algorítmicos que o valor de uma variável ele é iniciado a partir do valor final dessa variável no processamento anterior. Então, a gente aprende... O computador conta assim, o computador faz conta desse jeito, né? A é igual a 1, A é igual a A mais 1. Então, A é igual a A mais 1. Então, se A começa com 0, 0 mais 1, 1. No outro ciclo, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Isso a gente chama de iteração. Então, esses parâmetros aqui de otimização de parâmetros são iterações onde o estado anterior daquele algoritmo ele vai ser o inicial do próximo processamento. E aí ele vai constituindo pilhas e pilhas de dados, um processamento altamente veloz que nos dá hoje. A IA sempre existiu, gente. Ela só está dando esse boom agora por conta disso, que a gente tem um volume massivo de dados e temos um poder computacional bastante interessante. Então, essa aqui é a primeira parte, né, onde a gente faz mais ou menos um estudo aqui comparado entre a cognição humana, a cognição da IA, a aprendizagem humana e a aprendizagem da IA. Vamos ver se a gente termina na próxima. Vamos ver a próxima aí, não sei quantos tem ainda. A difusão é legal. Se puder aumentar um pouquinho, vai ser bom. Isso, vai lá. Então, a IA, né, difusão do conhecimento, né? A IA, ela emerge como uma potente ferramenta psicológica. Aqui é de Vygotsky mesmo, tá? Já concebida pela humanidade com a capacidade sem precedentes de mediação cognitiva. Porque aqui nós vamos perceber a zona proximal de Vygotsky, ela tem características de inteligência e não de consciência. Então, por isso que ela é um motor psicológico importante, né? Como o outro mais conhecedor. Ela pode funcionar na zona de desenvolvimento proximal como um interlocutor infatigável. Ela não perde a energia de estar ali fazendo várias iterações, procurando convergência naquela zona proximal sobre um determinado conceito. A gente faz isso também, né? Quando você tem algo que você não conhece, você vai atrás, socializa aquilo, vai buscar e vai constituindo conceitos de forma socio-interacionista e vai aprendendo nessa interação. Ela faz isso com seus bancos de dados, né? Só que aí ela vai estruturando isso de maneira massiva e vai constituindo aqueles textos que ela dá de retorno no prompt, né? Então, aquela resposta do prompt é uma ferramenta cognitiva, mas de estrutura inteligível, não de consciência. Tá? A limitação crucial. A linguagem humana é coordenação de ações. Ou seja, a linguagem humana ela está para além dessa questão da cognição psicológica aqui da zona proximal, porque ela coordena justamente as ações de conceber esse conhecimento, né? É o conviver que constitui o social. A linguagem da IA manipula representações, mas não participa do domínio consensual de ações, que define o saber humano. Então, ela faz uma reprodução em cima de dicionários, de análises semânticas, de análise de discurso, que ela se constitui, e traz um retorno bastante interessante, próximo daquilo que a gente está dentro da pesquisa. Mas quem vai constituir de maneira consensual as ações a partir daquilo é o humano, não é a IA, né? Então, a difusão do conhecimento, nesse caso, ela é constituída por motores de IA, podem ser, mas a apropriação dessa difusão é essencialmente humana, né? Porque quem dá sentido a essa difusão somos nós, né? Não é a IA. Porque senão a gente cai nessa onda aí da plataformização, né? Do cara que quer vender cliques, do cara que quer vender
acesso, né? Ele não está mais preocupado com o conteúdo, ele está preocupado com a repercussão do conteúdo. É uma outra leitura de mundo. Olha que loucura, né? A gente não lê mais o conteúdo, a gente lê a repercussão do conteúdo. É muito efêmero, né? Diga, Eduarda. Eu tinha falado até no chat sobre que eu vi esses dias uma story de um psicólogo que eu sigo, né? E ele estava na academia e do nada começou a tocar uma música muito diferente. Ele começou a prestar atenção na música. E a música falava sobre questões de cuidar do corpo, algo assim. Era tipo um marketing também da academia, né? Aí aquilo me trouxe tipo uma reflexão que ele até falou, gente, tragam seus fones de ouvido, porque isso aqui tá horrível de escutar. Aí eu fico pensando, qual o limite disso tudo? Eu até coloquei aqui uma questão. Quando uma música por IA, ela causa desconforto nas pessoas que estão ali, e a gente acaba meio que estranhando, a gente está rejeitando a tecnologia ou a gente está defendendo a sensibilidade humana? Plenamente defendendo a sensibilidade humana. Algo que causa estranheza é algo que não constitui. A gente é constituído por interpretações, a gente é constituído por linguagem, por comunicação, por saberes socializados. Se aquilo não é algo que te pertence, ou que tem pertencimento na comunidade que você constitui, aquela estranheza, ela não pode ser vista como uma primeiridade, que está te tirando do conforto, porque você vai, em desdobramento, interpretar aquilo. Né? E é algo que você tem que ter a criticidade de saber se aquilo é legal para você ou não. Né? É uma ideografia que emerge, que está colocada, mas é a mesma coisa. Você lê todos os livros, você lê todos os autores, né? Você, quando vai fazer ciência, qual é o seu lugar na ciência? Né? Você é racionalista? Você, né, é fenomenológica? Né? Você é empirista? A gente tem que se colocar. A gente se constitui a partir da eleição dos lugares que a gente se coloca. Né? E quando a gente se elege, se constitui, se coloca, a gente elege justamente a comunicação, os saberes, o conhecimento que nos promove. Nos promove enquanto sujeito humano. Nos compõe nossas identidades, nossas vizinhanças, nossas autorregulações, né? Nossas estruturas hegemônicas. Né? A gente constitui hegemonia. A gente vai contra a hegemonia colocada. Mas a gente quer constituir uma hegemonia, porque a gente tem que viver. E a gente vive em sistemas complexos. Se esse sistema complexo estiver em uma alta dinâmica, a gente não consegue viver nele. Se a gente for constituir um mundo através de realidade de inteligência artificial, nós vamos aumentar essa complexidade a um nível crítico que a gente vai diluir o conhecimento humano. Nós não vamos conseguir nos constituir enquanto identidade. Né? E aí eu acho que esses ciclos de vida de softwares, eles vão sendo reestruturados. A IA só está começando. A IA ela está começando nessa perspectiva. Ela já começou lá em 40, né? Lá com Turing. Né? Mas nessa pegada potente, ela está agora, né? Porque o âmbito computacional fez emergir essas estruturas. Como fez emergir o Office? Se lembra que a gente não gostava de usar o Office? Como é que nós vamos usar PowerPoint na sala de aula? Eu lembro dessa discussão. Vamos levar agora projetor para a sala de aula? E o livro? E o giz? E o quadro? E o professor? Né? Então, são discussões permanentes dessas expressões ideográficas emergentes, né? Mas sim, eu acho que causou estranheza não é seu. Causou estranheza para ser estranho mesmo. Né? Tem que saber o que é isso aí, o que é isso. Né? Vamos entender o que é isso. Né? Mas é isso.
Então, gente, são 15h30, não sei se vocês têm mais um tempinho, acho que tem umas 2 aí, 3, mas veja aí o que é que vai no próximo aí. Eu não sei, né, se alguém quer colocar mais alguma coisa. Não coloquem no chat, né? Coloque, falem. A gente pensa, o Jean colocou alguma coisa aqui. Porque, Túlio, você praticamente inaugura no grupo uma discussão mais sistemática sobre IA. A gente vinha falando mais coisas muito soltas, não organizadas assim pontualmente, sabe? Então, tanto é que nas nossas escritas a gente fala muito pouco, né, Léo? Quem tem publicado coisas aí. Então, eu acho muito importante a sua fala, Túlio, porque ela vai estartar uma discussão. Deu um eco aí. É o teu, Léo? Pronto, agora foi. Então, eu acho que ela vai startar para a gente vários debates, né, futuros em relação a isso. O Léo levantou aqui a mão. Diga, Léo. Pronto, aqui. Caramba, tá dando não. Peraí, deixa eu só fechar. Acho que é seu fone, Léo. É sim. Pronto. Aí foi, né? Tá beleza agora. Boa tarde, pessoal, de novo aí. Porque eu não falei ainda. Tem um pessoal aqui no grupo que eu não conhecia, assim, das nossas reuniões. Satisfação aí rever quem eu já conheço e um abraço aí para quem está participando pela primeira vez dos nossos encontros, né? Sou membro aqui do EduCib, fui um dos doutores formado pela professora Rosemary. Aí estou vindo dessa leva junto com o colega professor Luiz e, enfim, os demais que estão aí nessa reta final. E aí tive a oportunidade de participar da escrita de um trabalho com o professor Túlio e com a professora Rosemary, que foi o momento da nossa aproximação, e aprendi muito sobre esse assunto especificamente das comunidades, né, que é o que o professor Túlio vai trazer, acho que nos próximos encontros. Eu não olhava, até conversei com a professora Rose, eu não olhava para o meu objeto quando eu pesquisava à época, utilizando também essa possibilidade de compreensão. E aí depois que eu tive contato, enfim, acho que estou falando isso para dizer que antes mesmo de chegar presencialmente, acho que na presença, como o professor Túlio diz, já aprendíamos, né, pelas redes aí. Então foi muito bom ter essa possibilidade de perceber. Mesmo depois de já passado o meu tempo de pesquisa, se eu tivesse conhecido o professor Túlio antes, teria enriquecido. Acho que o trabalho... Fiquei muito chateado. Eu falei, porra, como que eu não pensei nisso, cara? Merda, passou isso aqui, enfim. Mas é maneiro. Aí, qual é a minha dúvida? Assim, a princípio é bem objetivo, mas tem outras considerações. Acho que o tempo... Vou deixar os colegas também colaborarem, né? Mas você construiu um raciocínio que foi o seguinte: a gente saiu da oralidade e fomos para a imprensa. E nesse movimento, houve a perda porque houve a ampliação das lacunas. Então, o que eu pensei? Aí, o meu raciocínio, então, como em tese a imprensa, do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia, era considerado alguma coisa mais refinada, e o que acontece, então, essa lógica de raciocínio, ela continua, a gente amplia as lacunas ou não quando a gente pensa o digital? Era essa a minha dúvida, e eu fiquei aqui pensando, mas também sem querer concluir. Acho que é isso que eu queria conversar aqui a princípio. Amplia muito as lacunas, muito. Nós vamos constituindo sobreposições ideográficas hegemônicas que vão carregando essas lacunas. Não é porque a gente se apropriou do digital que deixou de ter analfabeto. Não é porque a gente se apropriou do digital
que a gente tem populações e populações que não conseguem interpretar um texto escrito, né? Então, nós temos, sim, são bolsões mesmo de exclusão, né? Professor, mas hoje em dia a gente tem mais celular no Brasil do que gente, né? Se você colocar lá a quantidade de celulares, ultrapassa a quantidade da população brasileira. Mas o problema aqui não é que todo mundo tem celular. É porque está concentrado mesmo. Porque o poder é concentrado, né? Então, essas ideografias, elas carregam um movimento hegemônico de concentração de poder, de constituição dessas estruturas que eu falei lá de Luhmann, não é ingênuo. Quer dizer, a comunicação que emerge nas estruturas sociais são comunicações de controle, né? A educação, ela é um âmbito desse, né? De autoforma sistêmica, de autoforma de constituição de status quo, de constituição de poder, né? Não, a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente vive em um movimento educativo de tirar freiriano, não é? A gente conhece Freire, adora Paulo Freire, bate palma para Paulo Freire, mas a gente constitui uma educação ainda muito elitista. A gente constitui uma educação em que a gente se apropria das ideografias, constitui ciência em cima dessas ideografias e a população não tem acesso a isso. Por isso que as gambiarras lá, Léo, são importantíssimas. É a nossa subversão. A gente tem que se apropriar das linguagens, se apropriar das plataformas e, para além dessas fazendas de clique, dessas estruturas algorítmicas de fazer carrossel em TikTok e em Instagram, mas não vamos deixar de usar. A gente tem que aprender a usar. Eu lembro que Rose, quando esteve aqui no nosso encontro, ela trouxe vários atores, vários autores de Instagram, de TikTok, que traz um discurso maravilhoso, consistente, um discurso reativo. É isso que a gente tem que fazer. Porque a luta é essa. Nunca deixou de ser, né? A igreja, o primeiro movimento da igreja foi o quê? Foi queimar livro. Depois, quando ela viu que não ia dar para queimar todos os livros, ela fez o livro dela. É assim que a gente constitui, né? As pessoas vão subvertendo. A igreja subverteu a prensa de Gutenberg. Foi o primeiro livro impresso, foi o dela, entendeu? Então, assim, isso não é ingênuo. Não é ingênuo, né? Nós não podemos demonizar a IA, também não endeusar, mas temos que aprender a usá-la. E aprender a usá-la para a gente discutir as nossas questões sociais, as nossas diferenças, né? Os nossos preconceitos, né? O que constitui hegemonicamente a nossa sociedade, como reestruturar. A gente já sabe que o ato comunicativo é ato estruturante social. Como fazer ato comunicativo que nos constitua de maneira diferente? Essa é a grande luta. Vamos usar IA, vamos usar podcast, vamos usar o que tiver. Mas o que a gente precisa é diminuir esses bolsões, essas grandes valas, né, de exclusão. E não é exclusão... Aí eu falo assim, educação inclusiva. Não existe isso não, velho. Negócio de educação inclusiva. A educação é educação e ela é uma expressão social de regulação, de poder. O currículo que está na escola é um currículo pensado, é um currículo instituído para preservar a hegemonia de quem está no poder. Por que a gente tem que estudar, antes de tudo, na física, a gente começa com a parte mais difícil da física? Por quê? Porque os caras que tiveram domínio da matemática no ginásio vão entender pra caramba as leis de Newton. As leis de Newton são dificílimas. A gente tinha que começar a trabalhar com física com hidrologia, com fluido, que é uma coisa do dia a dia, é o encanamento de casa, é a luz.
Não, a gente começa com uma coisa altamente filosófica, que é o que é força, o que é velocidade, o que é espaço, o que é tempo. Por quê? Porque necessita de um domínio matemático profundo, e quem tem são as pessoas que estão nas melhores escolas. E aí as pessoas começam a não gostar de física, as pessoas começam a não gostar de matemática, as pessoas começam a não gostar de computação. Não é? Por quê? Porque é um discurso hegemônico intencional. Hoje em dia, nós temos as big techs na mão de 5 ou 6 grupos altamente especializados, ninguém sabe o que eles estão fazendo. São caixas pretas mesmo, né? Hermeticamente fechadas, que a gente não sabe o que tem dentro. Você não sabe o que tem dentro do kernel de uma Gemini, de um chat GPT, a gente não sabe. Né? Então, a gente usa. Agora, vamos deixar de usar? Não dá para deixar de usar. Lá na Amped, qual é o nome dele? Que agora é o presidente do GT16, lá, eu sou amigo da gente. Leozinha falou, vamos deixar de usar. Eu falei, Léo, não existe isso, Léo. Vamos deixar de usar. Não, não é assim. A gente tem que usar. Agora, usar criticamente. Usar fazendo o que Paulo Freire sempre disse. Vamos subverter. Vamos subverter a ordem. Vamos subverter e vamos utilizar a educação para ser uma educação mesmo de raiz, de chão. Né? E usar até para conhecer, né? Porque você precisa saber o que está acontecendo. E produzir, né? A gente tem que produzir. A gente tem que produzir. Não tem problema nenhum produzir com IA. Dentro de uma perspectiva hermeticamente fechada de IA. Isso nas oficinas a gente vai montar e a gente vai explicar isso direitinho, como é que a gente compõe um artigo com IA a partir dos nossos textos, a partir dos autores que a gente dialoga e que ela ajuda muito nessa composição. A gente perde muito tempo, né, na parte do levantamento bibliográfico, de quem é, das citações, dos fichamentos. Fichamento é uma coisa louca, gente. A gente faz agora em 5 segundos. Né? Agora você vai fazer fichamento com a IA aberta? Não é IA aberta. Você vai fazer fichamento a partir, primeiro, de onde é que tem os artigos que te interessam, quais são os repositórios que têm peso naquilo, elege os artigos, traz os artigos, aí a gente trabalha com eles. É assim que a gente faz. Não mudou nada, a gente trabalha do mesmo jeito. A gente dialoga com os autores, constitui os conceitos, articula os conceitos, e ela é um motor de inteligência de articular, de fazer as ligações. E você depois vai fazer o quê? Dar consciência àquilo, dar sentido àquilo. Né? É bem interessante. Que é mais ou menos essa aqui da socialização do conhecimento. Né? Eu trago Geertz aqui do saber local. Né? A IA ela realiza uma etnografia quantitativa, não é qualitativa. Né? A etnografia de Geertz é uma etnografia qualitativa, né? Absorvendo e replicando as teias de significado das culturas presentes nos dados de treino. Olha bem que está interessante isso aqui. Você vai fazer uma etnografia quantitativa e a responsabilidade é fazer, ela vai usar a cultura presente nos dados de treino. Ela vai procurar onde ela está imersa. Se você não falar onde ela vai ter que procurar, ela vai para o mundo e vai trazer. Vai trazer loucuras, um Frankenstein maluco. Né? Que você vai falar, poxa, é isso aqui? E você vai acreditar naquilo? Não, não é assim. Vão dizer que ela alucinou, né? Porque e ela alucina mesmo. Ela dá umas piradas loucas. Eu falo, pô, velho, você é doida? Eu falo, você é maluca? Outra... Diga, Léo. Pode dizer, Léo. Não, era dividir outra dúvida aqui. Então, como eu estava dizendo, aí falar um pouco dessa, contextualizar. Eu trabalho numa escola de crianças com deficiência. E eu sou professor de uma área que é a educação física. Então,
embora seja uma escola de criança com deficiência, é muito comum você ver vários profissionais que já trabalham lá há bastante tempo falar de determinadas coisas quando eles veem eu fazendo alguma coisa com as crianças que têm deficiência. Eles se assustam. Ele fala assim, nossa, mas ela está quase dançando, né? Ou seja, eu comecei a perceber que quando aquelas crianças que para eles, e às vezes para a gente, faziam alguma coisa muito próximo daquilo que é parecido o humano normal, causava estranheza. Causava aquela estranheza, assim, caramba. Aí eu fui ler sobre isso e vi que na área da robótica, há muito tempo, em 1970, um professor chamado Masahiro criou aquela ideia do Uncanny Valley, o Vale da Estranheza, que é aquela lógica do robô, que é um robô muito assim, só que quando ele vai se aperfeiçoando, quase chegando próximo daquilo que é humano, aí a gente começa a falar, mas não é, causa estranheza ao ponto da gente começar a diferenciar do porquê que não é humano. E isso acontece com as pessoas com deficiência, quando elas se tornam quase humanas. Aí a minha dúvida eu sempre tenho visto esse movimento no campo da educação, as pessoas se exaurindo para tentar diferenciar por que não é humano. E aí, quando faz esse esforço, eu acho que entra nisso que você situou. A gente para de conversar sobre os usos, porque fica só por que é humano e por que não é humano. Mas como é que a gente usa? Acho que isso é interessante, né? Eu acho que é por aí. É engraçado essa questão que você traz aí, Léo, da estranheza, da proximidade do que é estranho ao que não é estranho, né? Porque a gente constitui uma realidade a partir hegemônica. Nós temos um pensamento inteligível hegemônico. A gente constitui conceitos que são aceitos, né? A grande loucura da humanidade, do humano, é ser aceito. É a maior coisa para ele, é ser aceito. Porque quando ele é aceito, ele está na média, ele está dentro, ele faz parte, né? E isso é uma construção histórica das estruturas sociais, né? Como romper isso, né? Aí é o pós-estruturalismo. A gente tem que pensar numa forma pós-estrutural, né? Em uma outra concepção hegemônica de mundo, né? A não linearidade, né? Ao fim das certezas, né? O fim do preditismo, de achar que você está aqui, daqui a alguns segundos você vai estar aqui, da exatidão, porque o mundo é impermanente. O mundo está fora do centro. O mundo nunca foi no centro. A gente que constitui ele dessa maneira, porque a gente quer estar na média. Porque a gente, na média, a gente sobrevive mais do que está na borda, né? O pinguim rei lá, quando o frio bate para valer, que ele está cuidando do ovinho, né? Ele bota o ovinho nas perninhas aqui, ó, mas é lindo. Tem um novo desse, né? Tem um documentário novo do Pinguim Rei, eu aconselho, que é muita inteligência. É muita inteligência. E ele fica ali, e eles vão aglomerando, se aglomerando, se aglomerando. O calor no centro, na beira, é de menos 15, menos 20, no centro é 38 graus. Eles conduzem calor. É incrível, mas é o quê? É a coisa da média, de estar junto, né? Daquela coisa de pertencimento. Então, a gente tem problemas com o estranho, a gente tem problemas com as deficiências de todo nível, né? De todo nível, né? Então,
essa coisa da educação inclusiva, eu acho que é meio complicado, a gente tem que começar a pensar isso de uma forma mais crítica, né? Então, aqui só para finalizar, que é o terceiro movimento da socialização do conhecimento, né? Geertz traz essa questão do saber local, né? E Bakhtin, que é para mim, pô, eu adoro Bakhtin na área da linguagem, né? Que ele traz a estética da criação, né? E aí a gente fala que a IA se insere como no diálogo humano, como outro radicalmente novo. Viu, Michele? Aqui que entra aquela questão, e também foi Shirlene que trouxe essa questão da humanização, né? Na realidade, quando você dialoga com ela, você dá sentido a ela, então a consciência é sua. A gente tem que ter esse exercício, viu, gente? A resposta é dela, mas a consciência é nossa. Então, quem está no prompt sou eu. Eu que pergunto, e ela me responde com as minhas perguntas, então eu me respondo. Né? Aquilo é um desdobramento de consciência humana. Né? Aí, assim, eu coloquei uma amálgama, né? Estatístico, né? De bilhões de vozes humanas, criando uma nova forma de dialogismo, que desafia nossas concepções tradicionais de autoria e criatividade. Você tem ali um balaio de milhões, bilhões de falas, né? E ela ali mergulhada ali de uma forma polifônica, te trazendo aquelas respostas. Só que quando você vai para esse mar de bilhões, talvez você não receba a resposta coerente com a sua consciência. Então, o que a gente tem que saber é fazer esse controle hermético de como dialogar com a IA. Eu acho que para primeiro dia é isso. Eu acho que a gente tem... A Eduarda está com a mão levantada aqui. Oi, Eduarda. Então, fale. E a gente termina... Oi, é que o Jean queria falar, mas ele não está conseguindo ligar o microfone dele. Então, vou falar por ele, que ele colocou no chat aqui. Só trazendo o raciocínio de que a linguagem é campo de poder, segundo a linha de pensamento pós-estruturalista. Logo, a linguagem produz corpos, identidades, sexualidades, etc. Logo, a hegemonia acaba refletindo no funcionamento das IAs e o aprendizado eficiente e propício para a construção de conhecimento continua concentrado nas mãos de uma minoria privilegiada, enquanto isso, grupos menos privilegiados só as usam para pesquisar superficialidades e nunca tendo real oportunidade de permear o real poder das IAs. Ou seja, é mais um dispositivo de poder para regularização e normalização. Exatamente. Concordo plenamente. A gente tem que ter essa visão crítica mesmo. Como foi a oralidade, como foi a escrita, como foi o domínio do campo digital, e a IA é a expressão mais emergente desse campo digital, que sim, ela tem, é o que está aí nesse quadradinho aí, ó, quadradinho marrom desse slide, o risco ecológico, né? Ao amplificar as vozes das culturas hegemônicas presentes nos grandes datasets, né? A gente arrisca promover uma perigosa homogeneização cultural. É isso que Jean trouxe aí. O que é que nós vamos constituir enquanto movimento, vamos dizer assim, de luta nesse âmbito? É isso que a gente tem que entender. Nós estamos aqui para isso, para estudar e constituir movimentos antagônicos a essa questão, né, de homogeneização cultural, que eu acho que isso é um grande perigo. É um grande perigo. Né? E aí a gente tem que saber lidar com a IA a partir das nossas conceituações, dos nossos mundos. Nós não podemos ir para o mar, aí, como ele diz, de esse mundo polifônico de milhões e bilhões e bilhões de vozes. Não é assim que a gente faz a apropriação da IA. A gente faz a partir de uma constituição hermética e de escolha epistemológica e teórica para trabalhar com ela. Nós vamos fazer um dia desse aqui uma oficina nesse sentido. Ok?
Muito bom, Marcos Túlio. Eu acho que todo mundo gostou muito. Você já reparou que é um grupo bastante participativo. Acho que as questões que foram trazidas foram muito interessantes, né? Eu tenho até algumas questões, vamos deixar para a semana que vem, que é essa discussão se a IA ela é coautora. Eu acho que é uma discussão muito interessante, né? Já tem alguns textos sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente também precisa pensar. Gostei muito que você trouxe, eu acho que enriquece muito o início da nossa discussão. E eu recomendo a leitura do texto. Na semana que vem tem o outro texto, tá? Né, Túlio? Eu acho que a gente pode já fazer a outra leitura para o nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Então, todos e todas e todos estão convidados, os orientandos também do Marcos Túlio, que estavam aqui, né? Ainda estão um pouquinho tímidos, mas sintam-se abraçados pelo nosso grupo. Eu acho que o Ronildo está aqui, tem a Kátia, Magali, Magu, sintam-se abraçados, são queridos, assim como o professor Marcos Túlio. E é isso, gente. Eu acho que vocês gostaram, e depois a gente vai comentando as ressonâncias durante a semana e trazendo também coisas, né, para a gente pensar. Acho que é isso, Túlio. Vamos Ok, pessoal. Estamos aí à disposição. Obrigada. Depois a gente compartilha a gravação. Tá, joia. Semana que vem nós vamos lidar com a ecologia da educação, que é bem divertido, é bem gostoso. Mas hoje também foi.